Bem, senhores, então nós vamos dar efetivo início ao desenvolvimento da disciplina de Atividades de Integração Curricular 1 para o curso de Engenharia da Computação no segundo semestre do ano de 2020, que nós estamos trabalhando nesse momento no primeiro semestre de 2021, em função de toda essa intercorrência de fatos, né, vinculados à epidemia. Não é simples a gente propor um conjunto novo de atividades que permita explorar ao máximo algum tempo que vocês podem dedicar nesses estudos realizados à distância, especialmente numa disciplina como essa. Essa disciplina é muito interessante do ponto de vista de que nós não estamos amarrados a conteúdos fixos, nós não temos uma ementa de disciplina fixa, a gente pode sim ter liberdade de propor atividades que o mérito principal seja justamente esse de integrar os conteúdos que vocês já exploraram e estão explorando no primeiro ano do curso. No entanto, como fazê-lo de maneira efetiva, né? Não tendo ao certo a condição que vocês têm de explorar algumas dessas ferramentas, os interesses específicos de cada aluno. Então isso é um desafio. Eu pensei muito sobre isso, eu fiz alguns testes e acabei, vou propor para vocês um conjunto de oficinas e essa primeira fala é mais ou menos para que a gente possa estabilizar uma forma de trabalho que seja interessante para vocês. Okay? A disciplina, como eu disse para vocês, de atividade de integração curricular, é uma disciplina que nos dá muito prazer trabalhar. Justamente porque a gente pode instigar a curiosidade dos alunos, né? A gente pode propor atividades que sejam do maior interesse de vocês. Então, esse é o grande mérito dessa disciplina. Né? Existem aspectos de teoria da educação aí envolvidos que são muito importantes. A gente sabe que, na medida em que eu permito conjugar múltiplos conhecimentos, eu fixo melhor alguns desses conteúdos, especialmente aqueles de caráter lógico, matemático. Né? Então a gente aprende esses conteúdos muito num campo abstrato, e a gente sabe que na medida em que vocês é permitido aos alunos explorar isso de forma mais concreta, esses conteúdos se consolidam de forma mais eficiente. E isso é o que a disciplina de atividade de integração curricular visa, né? Visa que a gente possa propor coisas que sejam dentro do espectro, inclusive, da engenharia de computação, dentro dos sistemas computacionais, e que tenham um vínculo com coisas do dia a dia, com coisas que são dessa fase inicial do curso que vocês estão. Ok? Então, quero também nessa primeira fala, brevemente, né, deixar para vocês aí as minhas desculpas do ponto de vista em relação a essa questão do lapso que a gente teve no início dessas ações. Isso decorre efetivamente de certas anomalias que a gente está vivendo aí. Eu acho que profissionalmente está todo mundo um pouco se adaptando, mas o fato é que a gente conduz uma série de atividades paralelas à universidade, a vida hoje de alguém que trabalha com ensino, com pesquisa, com tecnologia, com extensão universitária. A gente tem uma interface muito grande com o além-muros da universidade, a gente acaba assumindo certos compromissos, e esses compromissos que tinham que ter sido realizados no ano passado, em função dessa primeira fase de protocolos, eles foram totalmente estagnados. Né? Então, no fim do ano, a gente teve alguma liberdade para fazer algumas atividades e tivemos que ganhar tempo. Eu trabalhei praticamente esses primeiros 2 meses, 3 meses do ano, em alinhar boa parte dessas atividades, além de ter preparado o material para poder, da melhor maneira possível, aproveitar o tempo com vocês. E isso tudo é um material que teve que ser preparado praticamente do zero. Então, o que eu espero é não prejudicar o andamento da formação de vocês, pelo contrário, espero que com as atividades que eu vou propor, que eu possa, isso sim, estar motivando vocês para desenvolver estudos ainda mais avançados, para se interessarem por temas específicos dentro do sistema de computação, para inclusive já
começarem a prospectar dentro desse espectro todo atividades extracurriculares, atividades complementares, que são fundamentais na formação da engenharia. Certo? A formação do engenheiro está muito vinculada a isso, né? Ao desenvolvimento de aspectos, inclusive, da criatividade científica. Tá? E muito mais também das questões de explorar as tecnologias disponíveis. Isso é coisa que exige tempo. Mas, acima de tudo, o melhor tempo é o tempo que a gente gasta, que a gente usa em coisas que nos dão prazer, em coisas que nos deixam, nos valorizam, né? E, portanto, tenham já desde já que esse vai ser o intuito dessa disciplina, no sentido de deixar com vocês um conjunto de contribuições para que vocês possam trabalhar bem, inclusive, nas outras disciplinas que vocês estão fazendo. Ok? Aqui um slide de apresentação, eu deixo também os meus dados de contato aqui, tá? Eu me chamo Glauber Acunha Gonçalves, eu sou professor do Centro de Ciências Computacionais desde a formação dessa unidade acadêmica, né, já faz um bom tempo, e sou professor na universidade já há mais de 30 anos. Né? Eu tenho uma grande experiência dentro das múltiplas atividades que a universidade nos propicia. Né? Tento explorar ao máximo essa condição de trabalho. Deixei aqui com vocês os meus e-mails, tá? O e-mail institucional, o glaubergonçalves@fugbr, e um e-mail pessoal que eu utilizo muito. Esse e-mail é mais fácil, inclusive, de quando eu preciso receber material anexado e tal, eu uso. A gente sabe que esse link ele é mais imediato, tá? Eu deixo aqui o telefone do nosso laboratório, lá do LTGEO, Laboratório de Tecnologia de Geoinformação, onde eu desenvolvo a maior parte das atividades dentro do Centro de Ciências Computacionais, dentro do C3, e mesmo nesse período eu tenho regularmente, frequentemente, ido à universidade em função justamente da execução de algumas atividades que obrigatoriamente eu tenho que fazer no laboratório. Então, via de regra, vocês também podem anotar esse número. E eu deixo aqui o meu número de celular e o meu WhatsApp. Eu tenho esse número como número público, vocês podem usar e abusar dele. Abusar não, vocês usem com parcimônia, sendo que hoje em dia a gente tem que ter esse feeling, né? Esse ajuste fino, né? De entender que aquilo que eram as mensagens de e-mail até um tempo atrás, né? Hoje são as mensagens de WhatsApp. Eu costumo dizer que ultimamente eu tenho, quando são mensagens muito urgentes, eu mando a mensagem e ainda dou uma chamada no celular, para saber que efetivamente é uma mensagem que tem que ser dada alguma atenção a ela. Eu recebo muitas mensagens em função justamente de muitas atividades profissionais a quais eu estou envolvido. Mas vocês podem utilizar com certeza, e quem sabe até de repente numa iniciativa aí logo a seguir a gente pode criar um grupo aí no WhatsApp que nos favoreça uma comunicação ainda mais imediata, embora a gente tenha evidentemente todas as oportunidades de utilizar os instrumentos do ambiente virtual de aprendizagem. Beleza? Esse aqui é um breve slide de apresentação da disciplina, que das vezes que eu trabalhei eu sempre procuro situar o aluno, situar as pessoas em relação ao que é a atividade de integração curricular. Evidentemente que é uma disciplina integradora de conhecimento. É aquela lógica. Vocês, nesse primeiro ciclo do curso de engenharia, estão trabalhando com aqueles conceitos que fundamentam a formação de um engenheiro. Então, é evidente que vocês estão lá estudando os princípios da física, os princípios mais elementares da física, especialmente da cinemática, da mecânica, mas também da física das ondas e todo um acervo que se espera que um engenheiro tenha um conhecimento elementar. Mas mais do que isso, aquele acervo que nos desenvolve uma forma de raciocinar os sistemas complexos. A natureza em si é um sistema complexo. E como que a gente estuda esses sistemas, o fundamental da metodologia científica, a gente tem nesses estudos da física básica. Né? Depois o cálculo diferencial, o cálculo integral,
os conceitos de matemática avançada, álgebra linear, geometria analítica. A álgebra linear é extremamente importante para o engenheiro de computação. A gente vai trabalhar com muitos e muitos e muitos algoritmos que são, na realidade, processamento básico de matrizes, que envolve o conhecimento dessas operações matriciais e das técnicas de método numérico para a solução de sistemas de equações. Isso, claro que é um conjunto de algoritmos, mas sim, onde é fundamental o conhecimento dessas disciplinas. E eu não vou ficar aqui elencando todo o currículo para vocês, mas a ideia é que se possa integrar esses conhecimentos, né? Que a gente possa colocar alguma coisa mais concreta e se possa apresentar alguns conteúdos vinculando a computação a isso, alguns projetinhos, né, que tornem essas coisas mais próximas da vida de um engenheiro, especialmente um engenheiro de computação. Óbvio, é uma disciplina flexível em termos da sua ementa, como eu já disse, de conteúdos. Ela é uma disciplina de integração de conteúdos, mas por si só a gente não tem uma ementa de conteúdos fixos a serem desenvolvidos, como vocês têm em algoritmos, como vocês têm em cálculo. Ela tem um método de trabalho baseado em projetos. Normalmente vai ter um método de trabalho baseado em projetos. A proposição de um tema, a proposição de uma técnica, da exploração de uma técnica, um estudo dirigido, a realização de uma pequena monografia sobre algo, inclusive com pesquisa bibliográfica. Em geral, são projetos que são apresentados como elementos exploratórios, né? E cujo principal objetivo é permitir que se desenvolvam interações entre os múltiplos objetos trabalhados em determinado ciclo do curso de engenharia. Então vocês vão ter as atividades de integração curricular em todos os anos de formação, sempre com esse intuito, né, de poder permitir, dentro da grade curricular, obrigatoriamente, um tempo que vocês dediquem para, vamos dizer, enxergar o espectro contínuo, né? Ver como essas coisas se integram e encontrar formas, problemas cujas soluções utilizem vários desses conteúdos, que, como eu já disse para vocês, é uma das melhores formas de se registrar, de se aprender, de se apreender esses conteúdos. Certo? Então, isso aqui é mais uma fala quase que filosófica sobre o processo, né? Então, a ideia de trabalhar com projetos, né, é imprescindível, assim, eu considero que para esses projetos possam ter um desenvolvimento contínuo, né, seria imprescindível que a gente que eu tivesse uma ideia mais próxima do quanto vocês amadureceram em determinadas disciplinas, em determinados conteúdos, e do quanto eu poderia propor alguma coisa mais aberta, mais ampla. Então, dentro dessa questão, como realmente eu não tenho um diagnóstico preciso dessa condição, da condição que vocês teriam de desenvolver um projeto na medida em que eu apenas elencasse um tema ou até alguma coisa um pouco mais localizada, eu tentei simplificar as coisas, tentei trazer as coisas para um plano que eu acredito que possa ser atingido por um grupo, mesmo um grupo mais heterogêneo, de pessoas que já têm alguma experiência com os sistemas computacionais, até outras que estão iniciando os seus conhecimentos nesse momento. E eu não vejo forma mais interessante de fazer isso, mais eficiente de fazer isso, mais correta de fazer isso, que não seja através de um conjunto de oficinas. Eu chamei aqui oficinas, tá? Então, uma oficina a gente realiza, né, com sobre um determinado tema, sobre um determinado conteúdo, com uma determinada proposta, e essa proposta ela é muito bem fechada e cabe dentro de um determinado tempo planejado, em que a gente tem ali a apresentação do conteúdo, o início da atividade, com uma mínima fundamentação ali, uma certa infraestrutura, a apresentação dessa infraestrutura, a execução de um problema bem concreto, que já está bem definido, que já foi bastante testado, a obtenção do resultado, a execução do pequeno relatório. Então, isso é uma oficina por excelência, dentro desse conceito que eu estou apresentando para vocês aqui. Tá? Pode ser uma coisa mais ampla disso, mas aqui é esse o conceito. Então, eu estou propondo 5 oficinas.
Essas 5 oficinas vão ser apresentadas em aulas muito similares a essa. Eu vou gravar alguns videozinhos e dentro desses vídeos vocês vão ver que esses vídeos são tutoriais, como aqueles que vocês com certeza já viram no YouTube lá, para realizar todo tipo de operação, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Elas não duram mais do que 40, 45, 50 minutos, quando muito 1 hora, aquelas mais complexas, e eles se dão sobre determinada plataforma, sobre determinados softwares, analisando um determinado conjunto de dados. Tá? São 5. Na realidade, eu vou deixar esse material para vocês, guardado aqui na forma de um livro digital dentro da plataforma AVA. Vocês podem acessar quando vocês quiserem. Se vocês quiserem realizar as atividades das 5 oficinas, tanto melhor. Tenho certeza que vocês vão curtir muitas dessas coisas, vão se interessar, vão ir até muito mais além do que aquilo que eu proponho nessas breves oficinas. Mas vou deixar ali com uma área lá dentro do Google Drive, com todos os recursos que vocês precisam para executar. Pessoalmente, numa máquina que vocês tenham acesso a executarem essas atividades. Tá? Quando muito, vocês vão ter que efetivamente fazer um download de um, de outro recurso. Também vou sinalizar, em alguns casos eu deixo a massa de dados para vocês trabalharem, em alguns outros vocês vão acessar algum acervo, algum repositório de dados para fazer a apropriação de um conjunto de trabalho, ok? Mas essa é a ideia. São 5 oficinas. Eu tinha muita coisa para propor, escolhi 5 temas que são, vamos dizer assim, bem presentes para mim, no qual eu me sinto extremamente confortável, logicamente, para apresentar para vocês, para poder gerar esse material em tempo hábil, sem grande dificuldade. Né? O primeiro deles é em relação a realmente algo vinculado às disciplinas que vocês estão cursando nesse primeiro ano. Tá? Então é um projeto de rastreio de um objeto em movimento, rastreio de um objeto, levando em consideração algumas ferramentas tecnológicas, evidentemente a aquisição de um vídeo digital e o tratamento desse vídeo digital, e a gente vai avançar em alguns estudos em relação ao movimento em si. Acho que com isso a gente explora muito desses conteúdos da física básica, do cálculo diferencial integral lá, e também vou tentar propor que vocês avancem em alguns algoritmos. Claro que não é algoritmos de processamento de vídeo, não é uma coisa nesse nível de dificuldade, é uma coisa bem mais simples, isso sim, na questão que envolve a descrição, a modelagem do movimento. Tá? Então vocês vão ver, esse vai ser nossa primeira oficina. A segunda oficina, eu acho que todos nós estamos sendo hiperexpostos a um volume de informações enormes sobre a questão desse fenômeno epidemiológico, que não é uma coisa simples, não é uma coisa que se vive a todo momento, é algo de uma geração. Né? Então vocês já devem ter percebido, né, a forma como a mídia trata a propagação da informação sobre a epidemia. Então, eu vou já, para que vocês comecem a formar alguma coisinha ali, no sentido de que um bom engenheiro de computação, ele tem que ser afeito à análise de dados. Tá? Então, o processo de análise de dados é uma fase importante de muitas das soluções apresentadas em engenharia de computação. Então, vamos aproveitar justamente essa hiperexposição para a gente dar algum profissionalismo, alguma ciência para vocês em relação à análise de dados da epidemia Covid-19 no Brasil. Tá? Então, essa é uma segunda oficina. Nós vamos usar um software livre para explorar, inclusive, um pouco mais além do que simplesmente uma construção de gráficos de frequência e de estudo de variabilidade dos dados ao longo do tempo, mas para a gente poder, inclusive, espacializar isso e dar uma leitura muito além daquilo que a gente costuma ver publicado nos meios de comunicação. Vocês vão conseguir fazer isso, porque é um software livre desenvolvido pela Universidade de Chicago, especialmente para a exploração de dados espaciais. E uma epidemia, ela é um fenômeno espaço-temporal. Todos nós estamos vendo isso. A gente enxerga, assim, aquela curva
do número de óbitos, número de mortes no Brasil inteiro, a gente vê aquela coisa, a primeira onda, a segunda, isso é característica temporal, o sinal temporal da propagação da doença e dos seus efeitos sobre o corpo, sobre o ser humano, né? Mas além desse aspecto temporal, a gente tem o aspecto espacial, né? Um país como o Brasil, por exemplo, de uma extensão enorme, a gente não pode imaginar que o comportamento dessa propagação seja o mesmo em todas as suas localidades. E vocês vão ver como a gente, com ferramentas computacionais avançadas e simples, que estão ao alcance ali do clicar do mouse, por trás de uma modelagem complexa. Por trás de uma modelagem que evidentemente não está ainda ao alcance de vocês estudarem, mas que vocês vão sim ao longo do curso poder se apropriar, inclusive análises estatísticas mais avançadas. Mas o meu interesse é só que vocês entendam o nível que essas ferramentas de análise de dados espaciais estão. A terceira oficina que eu vou deixar para vocês também é um pouco dentro de instigar a curiosidade, de permitir que vocês avancem dentro daquilo que a gente ouve dizer e que a gente possa mesmo chegar a conclusões próprias, a desenvolver um próprio conceito dos fenômenos que estão colocados sobre um tema bastante proeminente, um tema que aguça a curiosidade das pessoas, que é a questão da Amazônia brasileira. Né? Então, afinal de contas, o que é o sinal? A gente tem um antagonismo enorme a respeito das questões que envolvem o desmatamento na Amazônia. Então, eu quero dar a vocês ali tem uma série de conteúdos também, exploração de alguns pequenos algoritmos que vocês possam, a exploração de um repositório de dados fantástico da USGS americana, praticamente o maior repositório de dados do planeta. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouco com imagens e ver algumas coisas bem interessantes que pode se fazer. Vocês vão ver que rápido, simples, sem grande, mas que elucida. E não são coisas que a gente também costuma ver comumente apresentada aí na mídia, né? Embora a exploração do tema seja bastante grande. Uma quarta oficina que eu gostaria de deixar com vocês em busca de um interesse, inclusive, próprio, que é o Scratch. Né? O Scratch é uma plataforma de aprendizado de linguagem computacional, eu digo, é uma ferramenta visual para desenvolvimento de jogos, de pequenos testes, pequenas plataformas, com uma amplitude educacional enorme. Né? O Scratch é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT, com um objetivo específico, isso, de fomentar, de desenvolver o raciocínio lógico computacional, né? de transformar as pessoas, a forma de elas raciocinarem os problemas para que esses problemas possam ser conformados a uma plataforma computacional. Então, não sei se vocês conhecem, tiveram a oportunidade já de trabalhar. Aqui, especificamente, eu vou apresentar para vocês uma pequena oficina para tentar, inclusive, prospectar alguns interessados em desenvolver com a gente um conjunto de aplicativos baseados no Scratch para ser utilizado num projeto que a gente tem com uma escola, especificamente aqui em Rio Grande, a Escola Viva, que é uma escola complementar que trabalha com jovens e crianças e adultos com dificuldade de aprendizagem, com déficit cognitivo grave, muitas pessoas que realmente têm problemas no aprendizado do sistema regular de ensino. E nós temos um laboratório de informática lá e temos sim uma demanda por gerar um conjunto de aplicativos visual, com pequenos jogos, pequenas plataformas de teste, plataforma de construção de conhecimento. Tá? Então eu vou fazer uma breve oficina com vocês sobre o Scratch, para aqueles que não conhecem poderem conhecer e se apropriar, e vou mostrar para vocês o tipo de objeto que se pode construir no Scratch e que atende o interesse de um projeto como esse, que desde já eu, obviamente, vou aproveitar a oportunidade de dizer para vocês que a gente tem até uma bolsa aí para poder oferecer logo em seguida, a partir de maio lá, para os interessados em participar de um projeto que envolve isso, que envolve inclusive a condição de atendimento de uma população extremamente vulnerável aí,
em termos de aprendizagem, tá? A quarta ferramenta, então, a quarta oficina é o Scratch. E a quinta oficina, eu chamei Imagens 360 Graus, também existe um conteúdo muito específico ali, né, questão de projeções geométricas, né? Então a gente tem muita geometria analítica, tem muita análise de imagem, portanto tem muita álgebra linear. Então vamos explorar um aplicativo, chama HuGIMP, que tem a capacidade de, em função de um conjunto de fotos convencionais, gerar aquele ambiente de imersão 360. E vou explorar com vocês, apresentar para vocês essas plataformas de aquisição de imagens 360 graus automáticas. A gente estava desde uma plataforma com... Acho que eu não estou com nenhuma aqui. Estou com uma aqui, ó. Desde uma câmera 360 de pequeno porte, como essa aqui, e um instrumento de baixo custo, até aqueles utilizados profissionalmente hoje como os que alimentam as plataformas de Street View, por exemplo. Tá? Então essas são as 5 oficinas. Não pense que a gente vai... Nós nem temos como, né, nem seria pretensão de uma disciplina com esse caráter a gente poder avançar e penetrar nas entranhas de qualquer um desses sistemas. É muito mais, como eu disse para vocês, a oportunidade de uma oficina breve, no máximo 1 hora de trabalho ali, para que vocês despertem interesse por alguns desses conteúdos. Essa é a primeira, que tem um conjuntinho de slides que detalha mais cada uma dessas propostas. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? É um conjuntinho de slides. Esse material também eu deixo lá dentro do nosso ambiente, dentro da nossa área de transferência, para que vocês possam visualizar mais detalhadamente, que não só no vídeo, né? Então nós vamos trabalhar em cima de um softwarezinho que chama Tracker, mas antes do Tracker a gente vai fazer um tratamento piloto, usando uma rotininha no Python lá, bem simples para exploração e entendimento de um vídeo e analisar as coisas do ponto de vista do movimento em si. Tá? Então a oficina vai se dar em cima. O Tracker é um software livre, desenvolvido pela Universidade de Purdue e a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, tá? Dentro de um grupo que se chama OSP, Open Source Physics. Tá? Eles têm muita coisa muito interessante. Eu aqui vou explorar com vocês o Tracker em cima de alguns videozinhos. Eu vou deixar 2 vídeos ali, já desde agora, vou avisar para vocês. Eu vou deixar 2 vídeos na aula depois, se não me engano eu citei isso muito claramente, está lá. Mas vocês podem fazer os próprios vídeos de vocês, os próprios experimentos de vocês. Inclusive, as plataformas de lançamento padrão, eu deixei elas todas lá no laboratório, lá no C3. E qualquer um de vocês que queiram testar e levar uma plataforma daquela até para casa, vocês podem fazer isso. Tá? Só sinalizar aqui que vocês têm interesse em gerar o próprio vídeo de vocês. Vocês vão lá, pegam a plataforma, fazem os testes. É bem simples, bem fácil, vocês vão ver e vão entender logo em seguida. Tá? O segundo é em relação ao conteúdo da epidemia, como eu disse para vocês. Então nós vamos usar um software de exploração de dados espaciais, vamos construir diversas representações para a gente entender o que é a epidemia do ponto de vista da modelagem numérica, da modelagem de dados. Tá? É muito ruim fazer estatística com vidas humanas. Isso porque como é que tu dá valor a uma vida? Então, por isso que é extremamente complexo, tem uma série de aspectos éticos, inclusive, a ser preservados quando se trata desse tipo de problema. Então, a gente vai ter muito cuidado, mas não vamos estar entrando mais em relação à exploração do dado do que aquilo que vocês já devem ter visto, inclusive, em algumas plataformas digitais. Tá? Quando eu disse para vocês a respeito das questões que envolvem
os estudos da floresta amazônica, do ponto de vista das análises de desflorestamento, né? Isso a gente conceitua cientificamente como problemas de sensoriamento remoto. Tá? Eu uso plataformas orbitais que adquirem imagens continuamente da superfície do planeta, e aí vocês imaginem o acervo que se tem disso. O grande problema é justamente que boa parte dessas imagens, boa parte não, a significativa maioria dessas imagens nunca vão ser observadas por uma vista humana. E hoje o que se vale são realmente técnicas de processamento digital, de big data, para poder selecionar aquilo que efetivamente é importante. E no caso específico da Amazônia, uma gigantesca região, milhões de quilômetros quadrados, você já pode imaginar que a coisa não é simples, né? Não é simples. Mas eu vou trabalhar com vocês, então desde a fase inicial, como é que a gente vai lá num repositório de dados desse, adquire uma informação, o tipo de tratamento bem simples de se executar para mim, pelo menos poder visualizar o produto de um satélite, de uma imagem dessas, e a gente vai avançar para fazer algumas leituras. Aqui eu deixei, por exemplo, já de cara aí com vocês, duas imagenzinhas do município de Altamira, no Pará, que é um município gigantesco, é o maior município do Brasil, para vocês terem uma ideia, um município. O município de Rio Grande já é grande, né? O município de Rio Grande tem alguma coisa em torno de 3.000 quilômetros quadrados. 3.000 quilômetros quadrados. O município de Altamira tem 260 mil quilômetros quadrados. Esse município é maior que pelo menos uns 8, 9 estados brasileiros. Aqueles estados, os estados do Nordeste mesmo ali, ele deve ser maior que quase todos, à exceção da Bahia e do Ceará. Então é um município com uma característica muito especial. Você imagina o que é uma prefeitura cuidar numa área dessas, né? Não tem como. Aqui, dois cenários, em 2019 e 2012, que quero mais que vocês depois se detenham. Nós vamos fazer análises visuais, evidentemente. Vamos usar, no máximo, a ferramenta de desenho em cima da imagem ali, para verificar, afinal de contas, aqui são 7 anos. Será que a olho nu eu consigo detectar que alguma área de floresta natural foi alterada, não foi? Aonde que essas áreas são mais ou menos alteradas? É nesse sentido que a gente vai ver como é que eu consigo, aplicando operações matriciais e alimentares, como fazendo uma matriz menos outra, só uma subtração de duas matrizes, nós somos capazes de detectar áreas desflorestadas, por exemplo. Okay? É nesse sentido que a gente vai trabalhar. Como eu disse para vocês, são coisas de alta complexidade, mas em análises primárias, em análises elementais, em apresentação desses conteúdos. Aqui, uma das telinhas de um Scratch, de um programinha que a gente, uma das ferramentinhas que a gente construiu, né, para vocês terem uma ideia assim, do que é o conceito da exploração da ferramenta, esses joguinhos que a gente desenvolve, um cenário, um objeto que tem o poder de se mover ao longo da cena, um algoritmozinho por trás que controla o sistema. Nós vamos explorar justamente essa ferramenta, uma ferramenta de bola ao cesto, feita com um design extremamente simplório, né? Porque eu também não sou profissional de design, eu tenho até dificuldade, porque estou até procurando gente que justamente tenha arte, né? Tenha no sangue, né? E que consiga gerar coisas evidentemente de muito mais alto nível. Ok? Por fim, né, uma ilustração, né, do que é uma cena em 360 graus adquirida com um conjunto de lentes que integra uma imagem, nos dá uma imagem panorâmica em 360, aqui evidentemente numa projeção retangular, né? Aí a gente vai ver que eu já disponho de ferramentas próprias para que eu possa lançar essa imagem e a tela do computador se transforma numa janela que me permite ter o efeito de imersão, né? A gente sabe mesmo que hoje tem óculos especiais que a gente consegue acoplar esses óculos num sistema computacional e com o movimento da cabeça eu tenho o efeito de estar observando essa cena se deslocando
dentro da cena como se ela fosse, como se no ambiente real estivesse. Beleza? Então essas são as 5 oficinas que eu pretendo desenvolver rapidamente com vocês, ok? Por fim, só para deixar bem claro, assim, o pessoal pode estar preocupado, mas parem um pouquinho, o cara vai me deixar um conjunto grande aí de oficinas, ele vai querer de cada oficina dessas eu faço um trabalho haja tempo. Não, como disse para vocês, o meu objetivo também, eu tenho consciência plena de que as disciplinas do primeiro ano do curso de Engenharia de Computação, especialmente essas disciplinas de formação básica de um engenheiro, elas exigem um nível de dedicação, ainda mais quando vocês estão hoje num processo onde o autoaprendizado joga um papel muito mais importante. Né? Não é basicamente o que eu vou exigir, que eu preciso avaliar vocês, eu preciso saber que vocês pelo menos algum tempo dedicaram a essas coisas que a gente produziu. Vamos dizer assim, permitir que vocês escolham pelo menos uma dessas oficinas para desenvolver o trabalho completinho, do início ao fim, conforme proposto na própria oficina, e me gerarem um pequeno relatório com os resultados, as etapas, o que vocês fizeram e o resultado que vocês obtiveram, um relatóriozinho desse. Vocês vão me mandar ao fim da disciplina, a gente vai dar um prazo aí, evidentemente que um prazo seguro e um prazo confortável para que vocês possam fazer essa atividade. E mesmo aqueles que tenham dificuldade, inclusive, de dispor de uma plataforma para poder realizar a atividade como todo, isso é uma coisa que a gente pode tem ferramentas para administrar. Okay? Espero ter ferramentas para poder administrar com todos, nem que a gente tenha que construir uma agenda e tenha que dispor de um conjunto de máquinas aí para permitir que vocês realizem pelo menos a atividade. Ok? Então essa é uma fala inicial, tá? Uma fala inicial para que vocês entendam o que eu estou propondo e por que mesmo com esse lapso eu não espero que vocês tenham uma perda em termos do objetivo da disciplina. Tá? Vocês sim tenham oportunidade de entender como esses múltiplos conhecimentos se integram para formar aquilo que nós conceituamos como um sistema computacional eficiente, um sistema computacional de alto nível. Tá? Então nós vamos começar com coisinhas bem simples, integrando aqueles conteúdos do ciclo inicial, então nós não temos realmente muita coisa. E eu estou propondo algo que vai um pouco além disso, mas mais em temas que realmente são inclusive de formação de cidadania, de conceituação de lógica de solução de problemas, como eu disse para vocês, até algumas coisas relacionadas em termos a capacidade que vocês podem ganhar em termos de voluntariedade, de voluntarismo, né? De produzir coisas, mesmo nessa fase inicial do curso, de produzir coisas que atendam o interesse dos outros e atendam o interesse da sociedade. Tá? Então essa é uma fala inicial. Agradeço desde já a atenção de todos vocês e, óbvio, isso aqui não é algo estanque, não pode ser, não é essa a proposta da disciplina, como eu disse desde o início para vocês. Se algum de vocês tiver comentário, tiver uma crítica, tiver algo a apresentar em relação a esses conteúdos, a essas 5 propostas, ou mesmo se quiser propor alguma coisa, claro que tem que estar no meu alcance, ou no alcance de alguém da equipe que trabalha comigo lá, não tem problema, sinta-se à vontade, tá? Nós estamos aí à disposição e até a próxima.